Ei, gente, eu sou a Kelly aqui do quadro, um dos cursinhos online que mais aprovam nos vestibulares mais concorridos. Nossa equipe preparou um conteúdo especial para esse vídeo. Uma das maiores dificuldades de todo mundo que trabalha, né? Como conciliar estudo e trabalho para passar no Enem este ano. Você que trabalha, acha que é possível entrar na disputa para os cursos mais concorridos como medicina? Tem como tirar mais de 800 em média, né, no Enem, começando a estudar agora e ainda trabalhando 8 horas por dia? Será? Antes de dar início, vou só te trazer um lembrete rápido. Você tem uma primeira missão já agora, gente, agora mesmo. E pode acreditar que essa é totalmente relacionada com o seu objetivo de passar no Enem, né, este ano. Eu diria que o primeiro passo, sem dúvidas, é estar imerso nesse objetivo e em um ambiente propício. Quanto mais conteúdo você assistir sobre o assunto, quanto mais contato com pessoas, né, com o mesmo objetivo que você, melhor. Por isso, uma estratégia para se manter sempre em contato com os melhores conteúdos gratuitos sobre o vestibular e ainda entrar em contato com aquela pessoa que você conhece que também está estudando, né, ou quer começar a estudar como você. Curtir, compartilhar, como eu já falei, né, gente? Curtir, compartilhar e estar aqui acompanhando o YouTube do quadro, tá bom? Então se inscreve no canal. Então era só isso, gente. Se você já curtiu, já compartilhou lá com seu amigo que tá trabalhando, bora começar esse vídeo. Diretor, solta a vinheta aí pra gente. Hoje é comum ouvirmos que a adolescência é até os 24 anos, e é mais comum ainda ver as pessoas saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. E a maior parte de nós conhece alguém que só estuda ou que só estudava, e por isso é natural pensar que esse é o cenário ideal para ser aprovado, quando você compara com a realidade de quem estuda e trabalha e ainda não passou, ou com a sua própria realidade. Esse pode até ser o cenário ideal, mas com certeza não é o único. Gente, às vezes a gente esquece que a gente tá no Brasil e que muitos estudantes precisam trabalhar e estudar, mas como que eles vão fazer isso? Será que dá para ir para um curso, trabalhar 8 horas por dia? Ir para um cursinho à noite e só assistir a aula, às vezes não é a melhor escolha, né? E há estudos, né, há bastante tempo aí que debruçam sobre a melhor forma de ajudar os alunos que trabalham, considerando principalmente que são a maioria. Nós temos um caso muito interessante de um aluno que conseguiu passar em medicina aí com 37 anos. E, cara, ele não é que ele trabalhava, não. Ele trabalhava, ele era casado, ele tinha filhos, ele já tinha uma família. Então, além de estudar e trabalhar, ele precisava cuidar da família. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. É uma minoria de pessoas que tem 10 horas livre para estudar todos os dias. Então, você pode ficar tranquilo que você também pode, e acredito que eu já respondi as questões anteriores, né, que eu fiz lá no começo do vídeo. Você não só pode passar, como tem a possibilidade de tirar mais de 800 pontos no Enem deste ano e concorrer com a vaga, né, para uma turma para as melhores universidades públicas do país. A combinação entre trabalho e estudos é uma situação quase inevitável para os jovens acima dos 20 anos de idade que procuram sucesso profissional. É importante lembrar que eu não estou dizendo que você não terá que estudar, né? E muito menos que vai ser fácil. Pelo contrário, não é fácil, mas é simples quando se sabe exatamente qual caminho tem que percorrer. Também não vai adiantar sair desse vídeo motivado e começar a estudar. Você precisa, né? Você vai precisar seguir alguns princípios para ter esse resultado. Vou te explicar o porquê. Sabe aquele dia que você chega do trabalho cansado e você olha para o computador e fala assim, cara, hoje não dá, hoje eu não consigo, hoje realmente eu não consigo, vou deixar para amanhã, hoje eu vou descansar, vou assistir minha série, né, que tá um pouquinho atrasado, e amanhã eu estudo. Geralmente, gente, esse amanhã, ele nunca chega. A gente toma a decisão de estudar, mas quando a gente não tem direcionamento, a tarefa fica muito mais complexa do que realmente é, e acabamos perdendo muito tempo na tentativa e no erro.
E assim, não é fácil, né, ficar tentando e errando aí com um prazo tão curto como a gente está tendo agora. Quando você não sabe exatamente o que estudar, por que estudar, para que estudar, como estudar, dificilmente você vai conseguir começar a estudar. As chances de você desistir no meio do caminho serão grandes, pois o processo é complexo e você não tem clareza. Gente, isso que eu tô falando com vocês, sabe quando você decide isso, sei lá, cara, eu quero estudar inglês. Aí eu pego um tanto de livro ali e vou estudar, sem direcionamento nenhum. Posso começar a aprender, mas é muito mais difícil. Assim funciona o vestibular. Eu quero passar em medicina. E aí eu começo a procurar alguns vídeos aqui no YouTube pra estudar. E aí eu vou estudando, só que eu tenho dúvidas. Cara, eu vou tirar essas dúvidas aonde? Coloco lá nos comentários, a pessoa que é o dono do perfil não me responde. O que eu faço? Então é muito mais difícil. E ainda pensando que faltam poucos meses, né, pro vestibular chegar. Então vamos imaginar correr uma maratona. Embora não seja fácil correr 42 quilômetros, qualquer pessoa pode entender o que é preciso fazer, um passo depois do outro, ao longo de 42 quilômetros e pronto. Você percorreu 42 quilômetros sem nem perceber. Mas aí você precisou de alguém para te falar assim, calma, vai devagar. Você não foi ali tropeçando, bater na cabeça no chão e machucando o pé e blá, 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 blá. O livro best-seller do nicho de produtividade sem esforço ensina como produzir mais gastando menos energia. Em vez de se perguntar por que isso é tão difícil, devemos perguntar: e se pudesse ser mais fácil? Questione a premissa de que o jeito certo é sempre mais difícil. Torne o impossível possível procurando uma abordagem direta. Quando você estiver diante de um trabalho esmagador, pergunte: de que modo eu estou tornando isso mais difícil do que realmente é? Quando você tem clareza sobre o percurso, você consegue realizar mais se desgastando menos. Você para de procrastinar e dá o primeiro passo. Progredir estabelecendo um ritmo e não avançando à força. Entende, gente? Entende isso que eu tô falando? É exatamente por isso que os alunos do quadro obtêm um resultado acima da média, sem um grande esforço, né? Sem se esforçar tanto. Apenas o necessário e de forma assertiva. E eu vou compartilhar com você alguns princípios que utilizamos, né? Que vão te ajudar aí no começo. O primeiro princípio é um horário de estudos compatível. Assim, você trabalha 8 horas por dia. Não dá pra você estudar 8 horas por dia, né? Considerando a meta de passar no Enem em 2022, eu considero que existe uma quantidade mínima de horas por dia que você precisa estudar, né? E aí a gente recomenda que você estude em média 4 horas por dia. Menos do que isso, acho impossível conseguir, né? E tirar aí mais de 800 na prova do Enem. A compatibilidade não diz respeito apenas à carga horária disponível. Todas as condições devem ser consideradas. Se a sua ideia for estudar de forma presencial, o que eu acho um pouco difícil, considerando o tanto de tempo que tem para a prova e o tanto de tempo que você tem disponível para estudar, né? Então, assim, estudar presencialmente pode te atrapalhar de alguma forma. O diferencial de estudar em cursinho online, né? O estudo online, ele te proporciona estudar a partir dos conteúdos que você tem dificuldade. Então, assim, não dá para você estudar todo o conteúdo do Enem faltando aí 5 meses para a prova. Não dá, é impossível. Não dá. Só se você for o Hulk. Eu ia falar o Hulk, mas o Hulk não ficou legal, né? O Superman também não ficou legal. Batman também não, né? Mas não sei, cara, só se você for, sei lá, o cara, ou a mulher, ou a pessoa assim, cara, conseguir estudar tudo em 5 meses, não dá tempo. Então é por isso que é muito importante você estudar as matérias que mais caem, que mais são cobradas, porque aí você tem um estudo específico, você cria uma estratégia. O segundo princípio, estude coerente com a disponibilidade do seu tempo. Você precisa de um processo de estudos diferente de quem tem o dia inteiro para estudar. Vai precisar seguir uma metodologia específica. Não dá tempo de ver aula de tudo até o dia da prova. E nem precisa, porque tem muita coisa na aula que você já sabe. Ou seja,
Ou seja, fazer isso seria apenas uma forma de perder tempo. Foque em fazer provas antigas, refaça as questões que você errou, entenda o motivo do seu erro. Às vezes foi um erro ocasionado por falta de atenção, e se você realmente não sabe aquele conteúdo, você vai atrás da teoria relacionada àquela questão. Aprenda a exata parcela da teoria necessária para resolver as questões que você errou. Você vai direto ao ponto, resolve aquelas lacunas do seu conhecimento, otimizando o seu tempo, estudando apenas aquilo que você não sabe. Entende como isso funciona? A mesma coisa deve ser feita em relação à redação. Treine, gente. Faça aí pelo menos umas 2 redações por semana. Vai precisar de alguém, e aí você vai precisar de alguém para corrigir as suas redações seguindo, né, os critérios do Enem. Do contrário, você não vai conseguir saber como melhorar. E aí você também precisa entender os pontos que precisa melhorar, estudar a teoria, apenas aquilo que você identificou, né, e o que o corretor identificou que você precisa melhorar, e segue para a próxima redação. Então, o mesmo treinamento que você vai usar fazendo as provas antigas, você vai usar também escrevendo sua redação. O terceiro princípio é prática com modelo de prova. O modelo da banca e o tipo de questão costuma ser o mesmo, e isso você precisa dominar. Isso é estudar com estratégia. Por essa razão, esse princípio é tão importante. Você simula a situação que vai enfrentar no dia da prova. Gente, isso a gente já falou meio que um pouco, né, na segunda estratégia. Não é que não adianta fazer outros tipos de questões, mas é muito mais assertivo se especializar no tipo de prova que você vai ter que fazer, né? Muito mais inteligente também. Tô brincando. Questões avulsas são bem diferentes de um simulado. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, para alguns, mas muitos ainda não sabem, e muitos sabem e ainda não fazem simulados. Por isso eu prefiro reforçar esse ponto para você não errar por omissão. Você precisa treinar a resolver uma quantidade de questões específicas em determinado tempo, de matérias distintas que variam de nível de dificuldade entre fácil, médio e difícil, e não pegar nenhum. E aí você deixa o seu aparelho de telefone de lado, né? E aí você deixa o seu aparelho de telefone guardado em algum lugar. Não ter nenhuma distração por perto também é muito importante. Isso no banheiro só nas horas que precisarem mesmo. Só que você fala assim, meu Deus, não acredito, não consigo mais. Aí sabe o que você faz também? Compra aqueles biscoitinhos lá na hora que você vai comer, né? Você tá brincando, não faz isso, não é legal. Foque em fazer a prova, tá? A gente não aconselha comprar biscoitinhos. Como dissemos, tudo é treinável e tudo fica mais fácil com o tempo, tá bom? O quarto princípio, estudo diário mesmo que em tempo menor. Ouvi uma frase no Instagram que é perfeita para começar a explicar sobre esse princípio. Pessoas de sucesso fazem o que pessoas medianas fazem de vez em quando. Como vimos, estudar não é difícil, mas é simples. Tudo é treinável e a cada dia o processo vai ficando menos difícil. Sabe quando você vai praticar uma atividade física pela primeira vez ou depois de muito tempo? Parece que aquele dia será a morte, né? Que você vai morrer. E aí depois você descobre que a dor realmente vem no segundo dia. Você fica mais triste ainda, né? Mas depois, aos poucos, o seu corpo ele vai acostumando. E aí você não sente, né, mais dor e dificuldade para fazer essas atividades. Mas não é só sobre facilitar o processo. Se você for na academia uma vez por mês, vai ser muito difícil alcançar os seus resultados, né? E o seu corpo acostumar com essa atividade. E você sentirá dor e dificuldade da mesma forma que sentiu no primeiro dia. Mas isso não é o pior. O pior é que você não terá resultado. O seu músculo precisa de treino para crescer e a sua capacidade cardiorrespiratória precisa de treino para evoluir. Com o cérebro, gente, acontece a mesma coisa. Quanto mais treino, mais preparo, mais fácil ficará o processo, menos energia o seu cérebro gastará para fazer a mesma tarefa. Também não tem relação apenas com a carga horária semanal. Se você não estudar 2 dias na semana e deixar para estudar tudo no final de semana, eu vou estudar 8 horas, tudo hoje, sábado, só no sábado, vou estudar, 10 horas. Cara, você vai ficar cansado, você não vai conseguir prestar atenção em nada, você não vai conseguir aprender. O seu cérebro vai absorver menos do que poderia se você tivesse deixado, né, para estudar aí durante a semana. Entendeu? O nosso cérebro tende a esquecer as informações que não utilizamos. Existem vários estudos aí que falam sobre isso, né?
que falam sobre isso, né? Que um dia após aprender determinada coisa sem revisar, você esquece aproximadamente aí 70% do que estudou. Você, quanto mais dias sem estudo, mais tempo de estudo você joga fora. Então não adianta ficar sem estudar e estudar só final de semana, não dá. Colocando esse conjunto de princípios em prática, você aumenta drasticamente as suas chances. Se você não der conta, tudo bem, 90% das pessoas não dão conta. Agora, se você fizer parte dos 10% que conseguem estudar diariamente, né? Assim como quem é aprovado, você vai fazer o necessário para chegar ao seu objetivo da forma mais eficiente que conseguir. Lembra sobre o que eu falei em relação a deixar a tarefa mais fácil? Sempre dá para melhorar um processo. Vou te lembrar de um questionamento importante para se fazer sempre que tiver algo difícil, que eu falei, né, agora há pouco. De que modo estou tornando isso mais difícil do que o necessário? Será que eu estou fazendo alguma coisa que está deixando isso aqui mais difícil ainda? De que modo eu posso deixar a aplicação de todos os princípios tratados aqui mais fácil? Nós, do quadro, pensamos nisso, né, e criamos a preparação eficiente, onde você tem acesso a tudo isso que a gente falou, 10 anos de provas antigas do Enem, para você fazer aí nessa reta final. Ou seja, você vai começar a fazer as provas. Se você tiver dúvida, você tem a monitoria de dúvidas ilimitadas lá para você fazer todas as suas perguntas. E se você mesmo assim não conseguir entender, você vai lá que provavelmente vai ter a aula, que tem aula, né? Tem aula, sim, né? Nessa preparação eficiente com os conteúdos que mais caem no Enem, tá bom? Então, essa preparação eficiente, ela é para pessoas que trabalham, né? Que tem pouco tempo para estudar, e também é para pessoas que estão começando a estudar agora, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu tô deixando aqui, ó, na descrição desse vídeo, o link para você conversar com um dos nossos guias pedagógicos e conhecer um pouco melhor sobre como funciona, né, esse trabalho, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, também compartilha com seus inimigos, para eles perderem um pouquinho de tempo aqui com a gente. Deixa o seu like e deixa aqui nos comentários também uma proposta de conteúdo que você quer ver, né, das próximas vezes aqui no nosso canal, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.